Olá a todos, eu sou Bruno Lauteriung e estou apresentando o Saúde Digitalk. Nosso convidado hoje é o Igor Couto e ele vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial aplicada à saúde. Igor, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje compartilhando o conteúdo. Um prazer estar aqui também. Obrigado, Bruno. Uma boa tarde, boa noite aí. Um agradecimento a todos que estão aqui ouvindo a gente também. Perfeito, Igor. Eu queria primeiro saber de você como que você identifica esse boom da IA generativa na saúde, né? Acho que a saúde ela é uma das indústrias de maior oportunidade da gente aplicar a tecnologia para reduzir burocracia e ineficiência. Porque quando a gente pensa, né, no cuidado assistencial, no cuidado médico, a geração de dados ela é imensa. E esses dados precisam transitar. Muitas vezes eles transitam em papel, em imagem, em PDF, mas a gente precisa ter uma capacidade de sintetizar, analisar esses dados, conferir esses dados, transformar esses dados em autorizações. E aí é um encaixe perfeito para a IA generativa conseguir fazer essas coordenações entre esses dados e desburocratizar e acelerar os processos. Então, assim, é um encaixe muito bom para aumentar a eficiência de um sistema que precisa de muita ajuda. Hoje, quais são as principais aplicações da IA generativa que você já identifica no setor? Eu acho que o primeiro é esse desafio da burocracia e dos dados, né? Tem uma estatística que ela é muito dolorida, né? Que o médico ou o enfermeiro ele passa quase metade do seu tempo de cuidado digitando e clicando. Então, quando a gente coloca uma IA, a gente consegue, assim, de maneira quase que imediata, fazer uma grande redução nesse tempo e aumentar o tempo dos profissionais para fazer o cuidado com o paciente. Então, eu acho que de imediato é atuar na burocracia. E também num futuro aí, na verdade no presente já, né? Atuar na estruturação de dados do paciente, da condição médica do paciente. Então, quanto mais inteligência de dados a gente tiver, mais a gente é capaz de personalizar o tratamento, de ter um tratamento mais eficiente. Então, acho que de cara, já atualmente, sem falar de futuro, redução de burocracia, aumento de eficiência e melhoria da qualidade da análise de dados do paciente. Como que você vê a IA generativa, de certo modo, impactando no atendimento ao paciente, né? Você acha que ela impacta muito ou nem tanto? Tem um exemplo assim, muito concreto, né? Por exemplo, na telemedicina. Uma IA está ouvindo a conversa, está transcrevendo a conversa ali em tempo real entre o médico e o paciente. Assim que a consulta termina, a IA já pode fazer uma documentação clínica, um rascunho, para o médico fazer algumas correções, melhorar um pouquinho algum ponto que não está tão bom. E, ao mesmo tempo, a IA já identifica as condições clínicas apresentadas, não um diagnóstico, mas um pré-diagnóstico, eventualmente o médico já falou para o paciente, a IA já consegue separar a medicação, preencher o formulário o prontuário do paciente. Então, na telemedicina, a gente consegue acelerar muito o tempo de documentação e fazer todo o preenchimento do prontuário com uma qualidade muito grande. E isso você pode imaginar em vários casos, né? Não só na telemedicina com esse, mas pensar numa cirurgia. O médico acabou de fazer uma cirurgia, tá super. A equipe ali, né? Tá super desgastada, algumas cirurgias são muito longas, e você precisa ali no momento fazer uma documentação clínica do que aconteceu, da cirurgia. E você simplesmente pode falar, e aí a analisar a fala e já propor a documentação do que aconteceu na cirurgia, e até ser treinada para alimentar com inteligência próximas cirurgias de situação semelhante. Então, ela pode criar um alerta, um checklist de qualidade, ela pode ser treinada para não só acelerar a documentação, mas para trazer mais inteligência. Igor, com esse advento da IA, um modelo de negócio que tem crescido muito é a AI as a Service, né? Eu queria saber de você como que o mercado da saúde tem aderido a esse novo modelo. Tem tido bastante recepção, quer dizer, ao invés de todo mundo, cada um desenvolver a sua AI, e esses modelos eles são custosos não só do ponto de vista financeiro, mas do engajamento, né? Você precisa ter um comitê de bioética, você precisa ter os médicos pesquisadores, você precisa ter o talento AI, você precisa ter infraestrutura, então assim, é um esforço de fato muito grande. Então, ao invés de cada um desenvolver o seu, você pode ter essas AIs sendo desenvolvidas e serem disponibilizadas de forma plug and play para os sistemas de saúde ou as instituições de saúde se conectarem e usarem o poder da AI de uma forma muito mais barata e muito mais eficiente. E aí a instituição focar em desenvolver as suas iniciativas super específicas, né? E aí faz mais sentido. Então tem tido bastante recepção,
você, você se conectar de forma plug and play a IAs profundas, né, de bastante impacto já disponíveis. Tem alguma diferença específica entre as empresas optarem por um AI as a service e produzir sua própria inteligência artificial? É, tem algumas diferenças bem significativas, né? Quando você opta por uma IA as a service, eu estou falando aqui das de impacto, né? Você muitas vezes dentro da IA você também já leva um conhecimento que está embutido ali não só dos dados, mas dos princípios que geraram o treinamento daquela IA. Então, quem está envolvido no desenvolvimento, ele não coloca só o conhecimento técnico. Então, ele vai ter um projeto de pesquisa, vai ter uma linha de desenvolvimento que você imediatamente ao se conectar já tem acesso. Quando a instituição desenvolve, ela precisa montar todo esse arcabouço, né? Pensar em qual é a visão da SA, em quais são os princípios da SA, que tipo de conhecimento profissional de pesquisa precisa estar embutido antes de entrar no desenvolvimento. Por isso que a gente recomenda a instituição focar naquilo que é muito específico do seu cuidado e se conectar e acho que consigam ter um impacto maior para diversas instituições. E de que maneira você vê a adesão do mercado como um todo, né? Porque a gente fala de Brasil, a gente fala às vezes de hospitais muito conectados e às vezes hospitais poucos conectados, né? Como que você vê a adesão dos hospitais à IA generativa? Eu vejo que esse é um movimento inevitável, né? Eu vou a OMS recentemente, né, divulgou um relatório colocando a IA generativa como uma grande alternativa para a democratização verdadeira da saúde. Então, vamos imaginar que a gente conseguiu treinar um modelo aqui para diagnóstico e pré-diagnóstico e sugestões de tratamento para uma situação bem específica de asma, né? Uma asma infantil numa situação específica que você iria requerer um especialista super renomado de asma para conseguir fazer esse diagnóstico e o melhor tratamento. Se a gente consegue uma IA que consegue chegar perto, inclusive treinada por esse próprio especialista, você rapidamente consegue escalar esse algoritmo para milhares de pacientes a um custo super eficiente. E não é substituir o médico, mas você conseguiria dar essa consultoria, esse pré-diagnóstico, esse caminho de tratamento a um médico que está no início de carreira. Então, democratizar o uso da IA, de uma IA super especializada para o cuidado do paciente, é um caminho, eu diria que quase que inevitável, né, para a gente aumentar a qualidade do cuidado médico e conseguir escalar para regiões, principalmente, que não têm esse acesso. Ah, bacana, Igor. Eu tenho um dado aqui que a solução de vocês hoje tem 91% de acuracidade para análises clínicas, correto? Eu queria entender como que vocês chegam a esses valores. Queria até confirmar esse dado, né? Qual o tipo de análise clínica? Mas aí eu posso dizer assim, o que a gente tem hoje, mais específico, e como que a gente chega. Quando a gente vai treinar a IA, a gente trabalha muito com bases de referência. São bases que já passaram, né, pelo especialista, já passaram por um processo humano, e aí elas são rotuladas. E no desenvolvimento da IA, a gente sempre separa, é como mais ou menos o desenvolvimento de um medicamento, de uma vacina, né? Você separa ali o grupo controle, o placebo, que a gente sabe que é um resultado errado. Você separa uma população de treino, em que a gente vai usar para treinar a IA, e você separa o teste duplo cego, né? Que aí, você vai ter IA que não sabe o resultado sendo aplicada, mas a gente sabe, e você depois vai ter uma outra IA avaliando esse resultado sem saber que foi gerado por uma IA. Então você consegue fazer um processo para medir qual de fato é a acurácia. Então hoje a gente fazer estruturação laboratorial, estruturação de dados de sintomas, por exemplo, pré-diagnóstico, né, situações específicas de pré-diagnóstico, e aí cada um desses tem um tipo de acurácia, né, que a gente consegue medir. Então, esse do 91% até a gente depois confirma para entender, mas provavelmente é um desses casos, em que passou por um processo como esse e a gente consegue medir e afirmar com uma determinada população com a acurácia da EA. Perfeito, Igor. Outro desafio, de certo modo, da IA é a preocupação relacionada à ética, né, e o uso dessa tecnologia. Eu queria entender de você quais são os principais desafios éticos que você identifica hoje. Ah, nossa, aqui é de fato, né, um grande campo de atenção e de esforço, é algo que a gente está, aí como humanidade, amadurecendo muito, né? Quando a gente fala com a vida, não dá para a gente ficar fazendo teste, né? Esse é o ponto.
a imprudência aqui, a gente não pode trabalhar com isso. Então, falando de IA para a área médica, primeiro, acho que o maior cuidado é, de fato, passar projetos por um comitê de bioética. É assim que a gente precisa fazer. A segunda, e essa regulação está sendo muito discutida nos Estados Unidos, é a gente ter um rigor como se fosse um teste clínico. É claro que, eventualmente, não vai ser o mesmo tipo de teste clínico para medicamento ou para tratamento, eventualmente vai ter alguma customização para ser um teste clínico para IA, mas até o próprio processo de validação da acurácia, por exemplo, ele tem sido questionado dizendo, olha, uma coisa é você afirmar que 91% você teve acurácia. Mas de onde vieram esses dados? Qual foi a diversidade, né, populacional desses dados, a representatividade humana desses dados? A própria ética, qual o viés? Né? Olha, você usou só um determinado tipo de classe social ou de população, você está criando uma IA que está privilegiando esse recorte, não a todos. Então, a gente vem vendo muitos trabalhos para evolução em relação ao qual tipo de validação que uma IA deve passar, em relação ao tipo de teste clínico que vai ser feito. A gente tem um outro desafio em relação à privacidade dos dados e o próprio consentimento do paciente, né? É, até que nível o dado anonimizado e ele tornado em grupo, o paciente consente de ser usado, dá o consentimento de ser usado em diversos estudos, então isso também precisa ser consentido. E a gente também tem o desafio da confiabilidade dos dados, né? Então você vê aí quanta coisa, né? Começando em bioética, o processo de teste clínico, para eliminar esses vieses, né, e as injustiças dos dados, mas também a privacidade, o consentimento do paciente e a própria confiabilidade do dado. Às vezes você vai lidar com dados muito antigos que a gente não tem necessariamente o rastreio da origem. Então, eu diria que hoje esse é um grande foco e eu não é um limitador para o desenvolvimento da IA. Pelo contrário, eu acho que isso é uma grande alavanca, porque está fazendo todo mundo amadurecer. Perfeito, Igor. Para encerrar nosso bate-papo, eu queria saber de você quais são as principais tendências que você acha que a gente vai ter nos próximos anos aí com relação a IA na saúde. Bom, a primeira acho que de agora até 1, 2 anos, é a popularização do copiloto. A gente não consegue imaginar a aviação sem o piloto automático, né? E precisa do piloto no avião. Ninguém quer um avião sem piloto. Então, o copiloto médico é hoje uma grande tendência, né? Eu imagino. O segundo, eu acho que é como se fosse esse pesquisador médico por IA que está apoiando o médico e a equipe de saúde na pesquisa daquele dado específico do paciente para a personalização do cuidado. Então, eu acho que produtividade é a primeira grande tendência, a segunda é personalização do cuidado. E quando a gente fala aí para 3, 5 anos, é a medicina de precisão, é a saúde de precisão. Quando a gente já vê, quando a gente vai um pouquinho para fora, nos Estados Unidos, a gente já está vendo a popularização dos sensores, por exemplo, as privadas inteligentes, os exames em casa, o mapeamento preditivo, né, genômico também, assim como a identificação dos marcadores de risco. Então, a saúde de precisão, aí, quando a gente fala para um horizonte de 5 a 7 anos, com todo esse poder de análise da IA, é uma grande tendência também. Perfeito, Igor. Queria agradecer todo o conteúdo que compartilhou comigo aqui hoje e espero revê-lo em novas entrevistas do Saúde Digital News. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Grande abraço.